Fala, criativos! Tudo bem com vocês? Inteligência é a capacidade de se adaptar às mudanças. Um ambiente aberto para a criatividade é o desafio da maioria das empresas dos dias de hoje. E a ZUP é reconhecida por desenvolver pessoas para esse ambiente. Por isso, no programa de hoje, trouxemos a Carol Mazzucci, ela que é People Specialist da grande empresa de tecnologia ZUP. Em sua trajetória, se formou em psicologia pela UFO e é pós-graduada em gestão de pessoas pela Exanc. Carol se descreve como apaixonada na evolução e na transformação das pessoas, e isso ela é mesmo. Gratidão, Carol, por ter aceitado nosso convite e seja bem-vinda ao canal. Obrigada, Lucas. Eu que agradeço. É um prazer para mim estar aqui. Acho que é uma das primeiras entrevistas que eu faço, né? Então, acho que espero que o nosso assunto também atinja e atravesse várias outras pessoas aí do canal. Nossa, muito legal. E assim, tudo a gente é betas away, né? A gente está sempre em teste. E o canal também, ele tá mudando toda hora e vai ser super legal trocar essa ideia aqui, que hoje muda um pouquinho, vai para conversar um pouco sobre pessoas, carreira, vai ser bem legal. E principalmente vindo de uma pessoa como você, que já tem uma experiência rica na área, né? Principalmente nessa área de empresas de tecnologia, vai ser show. Quanto e quando as soft skills e o fit cultural passaram a ser importantes para as organizações, na sua opinião? Tá. Começando pelo quando, eu acho que assim, todo tipo de mudança que a gente passa no mundo, né, como um todo, ela só é percebida depois de algum tempo, né? Acho que quando a gente está vivendo, quando a gente está experimentando o que está acontecendo, tipo revoluções industriais, revoluções feministas e etc., quando a gente está no olho do furacão, é muito diferente de quando a gente consegue dar um zoom out e consegue perceber o que aconteceu naquela época, naquela era, naquele momento. Hoje, quando a gente pensa alguns elementos do que está acontecendo, acho que a gente já sente, né, que a gente está passando por uma transformação e por uma mudança. Fatalmente, acho que todos nós que estamos nessa nova geração e empresas que nasceram como startup, né, igual a Zup, a gente percebe um pouquinho de uma virada de chave, né, de um executor para alguém que trabalha muito mais as soft skills. Então, eu acho que assim, o primeiro ponto de pensar no quando, acho que é um pouco disso, assim, a gente tem que dar um tempo para a sociedade entender o que está acontecendo. Provavelmente daqui uns 10, 20 anos a gente vai olhar para trás e falar, tipo, putz, isso aconteceu naquela época. Sim. Então, eu acho que o quando é agora, mas a gente não tem tanta clareza dos detalhes, né? E outra coisa que eu tenho lido muito, né? Cortella é um dos caras que me inspiram no meio desse processo. Num dos livros dele, acho que muitas pessoas já devem conhecer, né? Aquele Por que Fazemos o que Fazemos. E lá ele traz uma certa reflexão de uma característica dessas últimas gerações, né? E algumas pessoas já consideram clichê a gente falar de propósito, né? Mas assim, tanto na defesa do Cortella, quanto que eu entendo quando ele fala de propósito, eu vejo que ele traz muito uma identidade para a nossa geração de que executar atividades automaticamente, roboticamente, ela não traz mais a satisfação e a felicidade que a gente está buscando. E antes, o trabalho era um elemento do nosso dia a dia, já consumia grande parte do nosso dia a dia, mas normalmente as aspirações elas eram mais na família, eram mais casa, filhos. Não que isso deixou de existir, mas quando a gente pensa que o trabalho também é uma aresta da nossa vida, para essa geração não é mais suficiente a gente ser alienado ao trabalho. Então, da mesma forma que os colaboradores pedem algo das corporações, a corporação passa a exigir também isso dele, né? Tá sendo realmente uma troca. Então eu vejo que é muito da nossa geração que a soft skill também passou a ser tão importante, sabe? A gente ressignificar tanto esses itens, mudar, viver e eu acho que transformar mais. A inovação, na minha visão, foi possível por isso, né? Porque não mais a gente quer ficar apertando o botão de enter, né? A gente quer algo que automatize isso. A gente não quer mais fazer isso. E aí eu acho que vem disso também. Eu também, eu concordo, gênero, número e grau, porque a gente vê que hoje todo mundo tá partindo para entender o que te faz bem, né? Para escolher uma profissão, para ir atrás dos seus sonhos. Eu acho que é igual você falou, é um clichê falar de propósito,
mas eu acho que nunca teve tão em alta, porque a gente não quer mais fazer por fazer, a gente precisa ter um porquê que a gente está fazendo, a gente precisa estar inteirado dentro de algo, de alguma coisa, entender tudo. Então, assim, até muito a mudança de mentalidade. Hoje, se você souber só a sua profissão, só o que você faz ali, talvez você está ficando um pouco para trás, eu entendo, no meu entendimento. Porque você está perdendo a oportunidade de aprender outras coisas, né? Outras profissões ali, outras coisas do seu lado. Então, aí a gente entra na criatividade, né? Então, pensando no quanto ficou importante, né, a soft skills e o fit cultural dentro das organizações, na ZUP a gente fala dessa máxima, né, e eu acho que vários profissionais também já viram isso, que a gente fala que a gente contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. Então, no fundo, assim, eu acho que isso a própria fase já conta muito, né, do quanto ficou relevante a gente trabalhar as nossas soft skills no dia a dia de trabalho. Então, não adianta mais a gente ser uma mosca branca, um especialista na nossa área, porque isso não torna mais a gente insubstituível. A gente precisa também aprender a trabalhar em equipe, a respeitar as pessoas que estão à nossa volta, a nos comunicar, a ouvir. Então, assim, para mim, trabalhando na ZUP, como eu já trabalhei, a gente fala do nosso fit cultural, muito de valores também, né? E no final do dia é isso, assim, se algo não casa entre os valores da empresa e do colaborador, não faz sentido a gente manter alguém, né? Então, em algumas mentorias, eles já chegaram a questionar a gente, falar, tipo, qual foi a última vez que vocês já demitiram? E aí eu trago a provocação até para o nosso lado, né, de dono da nossa carreira, o quanto a gente já pediu desligamento de uma empresa quando os valores ou o fit não funcionava. Isso é sair do automático também, sabe? Eu acho que é uma via de mão dupla. A gente não pode achar que o fit cultural é só do lado da empresa avaliando a gente. Eu acho que a gente também tem um lugar de fala super importante para entender se aquela empresa também é o meu lugar, né? Está casando com o que eu acredito de vida. E agora entrando em criatividade, Carol, quando que criatividade como skill, como que a gente metrifica esse skill criatividade? Putz, criatividade, para mim já é um tópico por si só, né? Porque o quanto a gente tem que desmistificar essa palavra no ambiente corporativo, ele é muito grande, né? Então, começando pelo que eu entendo de criatividade, eu já trabalhei isso muito comigo, né? Porque criatividade normalmente a gente linka muito a artes, né? Então, normalmente uma pessoa mais criativa é aquela pessoa que desenha, é aquela pessoa que atua, é aquela pessoa que usa a arte, né, como uma profissão. E aí, quando eu começo a estudar criatividade, recentemente eu tive até uma oportunidade de trabalhar a skill tomada de decisão. E aí, dentro da tomada de decisão, eu fiz vários recortes, assim, porque para mim a tomada de decisão ela é um grande guarda-chuva de várias outras skills e vários outros elementos que a gente tem que desenvolver. E uma das etapas da tomada de decisão é o momento que a gente identifica alternativas para a gente sair daquele problema, para a gente chegar no resultado mais próximo, né, dado o problema que eu tenho, né, mais assertivo, mais resolutivo. E dentro dessa identificação de alternativas, para mim, a criatividade é uma das coisas que mais exigem do colaborador hoje em dia e a gente menos tem. Porque a gente sempre busca os mesmos caminhos para os mesmos problemas e a gente ainda espera resultados diferentes. Então, eu vejo, comecei a ressignificar a criatividade para mim enquanto empresa, quando eu me deparei com situações, sabe, que eu estava tendo um problema recorrente na empresa e eu via que a minha criatividade estava muito limitada ao know-how, às experiências que eu tive anteriormente. E aí a gente percebe que quando a gente vai criar um novo programa, a gente vai criar uma nova iniciativa, eu vou trabalhar dentro de um resultado diferente que eu espero, a gente muitas vezes não percebe que a falta de criatividade impacta muito assim no nosso dia a dia para isso. E, enfim, a gente já falou um pouquinho do Murilo Gun. Eu acho que a intenção dele de trabalhar a criatividade como uma das habilidades do presente mesmo é muito nesse intuito, muito, muito mesmo, assim. Então, para mim, acho que a criatividade ela tá muito mais ampla. A gente não cria só arte, né? Eu acho que a gente cria decisões, a gente cria pessoas melhores, a gente cria líderes, a gente cria tanta coisa, e eu acho que ressignifiquei muito sobre o item criatividade também.
Eu acho que as lideranças, tanto as lideranças quanto a área de gente de qualquer empresa, eu acho que entender e não tolir a criatividade de seus funcionários, sabe? Que é muito isso que você citou na sua fala. Querem um caminho, querem um novo, fazendo o mesmo caminho de sempre. E isso nunca vai acontecer. Então, assim, tentar um risco controlado, eu acho super importante. E hoje, na maioria das empresas, fala, não, você não vai fazer assim não funciona. Já tentou em um momento diferente. Agora a gente está em outro momento. Eu acho que assim, até para alimentar um pouquinho dessa parte da criatividade, eu posso compartilhar que eu li um livro recentemente que chama O Palhaço e o Psicanalista. E é muito legal, assim, é de fato um palhaço e um psicanalista que escrevem o livro. E principalmente o palhaço, ele fala muito, né, desse lado lúdico que é exigido dele, do improviso, da espontaneidade e da própria criatividade, né? Que eu acho que essas duas primeiras são a base da criatividade. E aí eles falam, assim, numa parte sobre um estudo que eles falam que dentro de todos nós, seres humanos, existe uma tríade, né? Existe a tríade de um item sapiens, que é o ser pensante que nós somos, tem um item faber, que é justamente o nosso perfil executor, e tem um terceiro que é o ludens, que é esse lúdico, que é esse criar, criança vem de criar, né? E aí eles trazem uma crítica muito importante, assim, na nossa jornada de vida mesmo, e ele cita muito a escola no meio dessa parte de tolir coisas, que, por exemplo, quando a gente está na escola, tem o cantinho do pensamento, né? Para você, vai ali no cantinho pensar sobre o que você fez. E aí, primeiro, o pensar, o refletir, ele acaba virando um castigo. E aí a gente vai começando a inverter demais esses itens da criatividade na nossa cabeça desde criança. O quanto na nossa infância sempre tem o desenho mais bonito, as cores que ornam mais, e sempre assim, esse lado lúdico nosso de criar brincadeiras, o adulto ele vai tolhindo nas crianças. Quando a gente é adulto, a gente não sabe mais fazer isso. Então, acho que por isso que a gente também tem que desmistificar que a criatividade, muitas pessoas acham que ela não pode ser aprendida, que ela não pode ser treinada. Pelo contrário, assim, hoje a gente vê muitos enfim, profissionais tentando ensinar, tentando incentivar, tentando, eu acho que desamarrar mesmo, sabe? Esse último pilar da tríade, para a gente começar a trabalhar mais essa questão da criatividade. Então, para mim, isso foi, tipo, animal, assim, quando eu li esse livro, me ensinou pra caramba e cai uma ficha, né? E você fala, tipo, putz, não quero fazer isso com as próximas crianças, né? Que eu tiver acesso. É. Não, e pensar fora da caixa, que o pessoal fala, é, não é pensar em problemas que resolvem problemas de uma coisa, resolver outra. Isso é um negócio muito legal, assim, a gente fica, a gente parece um cavalo, né, fazendo sempre o mesmo caminho. Acho que todo tipo de experiência que você tem de vida, ela pode servir para te ajudar ali num problema corriqueiro do dia a dia, né, do seu dia a dia de trabalho. Então é bem isso. E isso que você falou das pessoas querendo ensinar criatividade, eu acho que hoje é uma das skills mais importantes que a pessoa precisa ter para qualquer profissão, assim. E no Então, fundo, assim, pra gente ser pai, pra gente ser mãe, pra gente ser irmão, pra tudo, não, né? e assim, esse negócio de tolir criança, eu fico, assim, tô apegado nisso, porque toda hora eu falo, não, não, Bernardo, não pega, não faça isso, não. A gente fala muito não, a gente fala muito não. E sem querer, assim, por conta de. Mas você deixar a criança livre e criar barreiras para ela conseguir sair dali, ali já começa a criatividade, né? Em vez de você falar não, você cria barreiras para ela conseguir sair. Então, É. assim, tem formas de você aguçar isso, né? Respondendo sobre o metrificar, cara, para mim, tanto criatividade quanto qualquer outra skill, ela é extremamente difícil de ser mensurada, sabe? Eu vejo que, por mais que a gente encontre vários bens do mercado, várias empresas que já trabalham muito bem essa questão da metrificação, né, das avaliações,
acho que ninguém chegou no estado da arte. E talvez a gente nunca chegue mesmo, né? Porque, primeiro que cada empresa ela vai querer medir a sua maneira, o que é importante para ela, o que é relevante para ela naquele momento. E quando a gente fala de avaliação, a gente limita, né? A gente quer dizer que a gente quer dar uma régua para todo mundo. Então, por um lado, assim, é muito difícil, principalmente as empresas de hoje em dia, tipo o Zup, tipo startups, quem quer pensar lá na frente, porque acho que o que menos a gente quer é colocar uma régua, colocar um teto, colocar um limite, né, para as pessoas que trabalham com a gente. Mas assim, chega num ponto que acaba virando necessário, né? A gente cria um padrão, eu vejo, assim, a gente tenta metrificar de alguma forma, muito mais para dar chão para as pessoas. Então a gente tem que dar um chão para eu conseguir crescer na minha carreira. Então, putz, se você é um júnior, cara, a gente pode trabalhar nesse range. Quando a gente é um sênior, a gente já tá almejando outras coisas. Então, eu acho que assim, infelizmente e felizmente, eu acho que tudo tem os seus dois lados da moeda, né? Eu acho que por mais que ela pode limitar os colaboradores, ela de alguma forma dá chão para que a gente consiga, enfim, caminhar a carreira dessas pessoas. Eu acho que quando eu olho para a Zup, a gente tem um dos pilares da nossa cultura lá, que é R onde ninguém errou. A gente estava falando agora há pouco sobre correr riscos, né? Eu acho que a empresa também tem que estar muito pronta para correr risco junto com a gente, sabe? Porque bancar uma decisão difícil é difícil para o próprio colaborador bancar isso sozinho, né? Um risco pode, enfim, sujar a sua carreira, pode podar uma promoção, um mérito que ele tem ali no seu crescimento, né? Então, quando a gente fala que para a gente pensar em alternativas diferentes para o mesmo problema recorrente ou até para um novo problema, né? A gente precisa correr um risco e eu vejo que é nisso que a Zup hoje mede a criatividade. Só que é porque a gente tem um espaço muito aberto ao erro, a gente fala muito do erro. Então, assim, normalmente quando a gente entra em reuniões com o nosso CEO, ele fala, tipo, qual foi seu principal aprendizado da semana anterior? E quanto mais cabeludo o seu erro, assim, mais ele acha massa do tipo, que massa. Então, se a gente chegou nesse nível é porque ninguém tinha errado, ninguém tinha tido coragem. Então, eu vejo isso, assim, lá a gente vê muito a criatividade pelo ponto de vista das alternativas que a gente cria, dos modelos mentais que a gente cria, e eu acho que isso a gente consegue medir legal, assim, a criatividade. Eu acho que sair do mesmo, sair do padrão. Foi muito boa resposta. Que eu fiquei pensando nisso que você falou, de o incentivo do erro. Como que você incentiva o funcionário a fazer algo que a empresa já quer, e aquilo que pode ser feito que ela não está enxergando? Então, eu acho que a gente tem que gastar tempo pensando nisso. Como premiar esse cara que se arriscou e tá aprendendo e tá tentando, sabe? Porque ninguém quer errar de propósito. Só que esse ambiente aberto que você falou sobre o, encarar o erro como um novo desafio, que você conseguiu, deu errado, mas vamos pensar de novo e tal, tudo bem errar, é um desafio para a empresa e para o colaborador. Total. Mas aí, falando disso agora, de empresa e colaborador, a gente saiu da gestão do comando e controle para a gestão da confiança, né? Principalmente agora nessa pandemia. Na sua opinião, os profissionais respondem bem a essa mudança ou não? Como é que tá isso? Ou na ZUP já era assim há muito tempo? Na ZUP, acho que a gente nunca viveu, desde quando eu estou lá, né? Tô desde 2015, eu nunca vi nenhuma área a gente vivendo muito comando e controle, assim, já era muito natural para a gente, mas essa questão do cuidado mesmo, né? E da confiança que a gente tem com cada um. Acho que é um tema super delicado, assim, pensar nesse processo de mudança para algumas empresas que tiveram que, enfim, se adaptar, né, a esses dois modelos, porque querendo ou não, toda mudança não acontece da noite para o dia, né? Ao mesmo tempo, a gente pode gerar insegurança para as lideranças e gerar insegurança nos colaboradores. E, infelizmente, assim, acho que quando a gente não dá o básico de segurança emocional, é muito difícil a gente ter bons resultados dali para frente. Então, acho que talvez assim, um conselho que eu dou para as empresas que talvez estão tendo dificuldade, né, um pouco dessa mudança, desse processo, que foi muito rápido, né? Não deu tempo da gente se preparar para isso,
é a gente trabalhar muito pessoas nesse contexto, sabe? Porque ao mesmo tempo que as lideranças, elas vão ter que passar por um processo de entender que talvez uma microgestão ou uma coisa muito acompanhada de perto parou de ser relevante, mas a gente tem que trabalhar com essas pessoas algumas outras skills para não passar a mensagem para elas de que o trabalho delas é substituível e elas são irrelevantes no meio do processo, porque muitas lideranças acreditavam que o comando e controle era quase 100% do dia a dia delas. Então a gente tem que começar a ensinar essas pessoas, preparar essas pessoas para serem líderes diferentes. E ao mesmo tempo, os liderados, eles passam de um processo que talvez eles tinham as coisas um pouco mais direcionadas, um pouco mais alinhadas, com uma necessidade de um pouco mais de autonomia. Não necessariamente todas essas pessoas também estão preparadas para escolher os problemas que resolve, fazer gestão do seu próprio tempo, se comunicar com os seus pares. Então, acho que assim, o cuidado que eu traria era muito mais tipo, vamos olhar para essas pessoas, quais são as necessidades delas agora, vamos nos propor a ensinar elas também a viver esse novo modelo de gestão. Infelizmente, não vai ser rápido. Só que se a gente começar a se preocupar com isso agora, a gente evita que daqui a pouco a gente tenha líderes super frustrados e saindo da empresa por vários motivos, e profissionais ali também, enfim, na linha de frente da execução das tarefas, desalinhados, perdidos, sem entrega, que aí gera desmotivação também. Então, acho que é muito mais um olhar para pessoas muito além do que ferramentas, processos, sabe? Acho que mais uma vez volta na transparência, né? Se a empresa abre isso como uma política ou algo do tipo, que ó, agora é a gestão da confiança. A gente precisa ter, porque, por exemplo, a gestão do próprio tempo é um desafio para qualquer pessoa nesse momento pandêmico, assim. Por exemplo, eu estou com um filho pequeno de 8 meses. Minha vida não é a mesma se eu estivesse no escritório e eu estando aqui. Eu tenho que, no meio do trabalho, às vezes, arrumar um banho para ajudar minha esposa. Então, assim, trocar horário de almoço. Meu horário de almoço, o horário de almoço é 2 horas, da meio-dia às 2. Só que eu tenho que fazer mais cedo, faço meia hora aqui, depois eu faço mais meia hora ali. No meio da tarde eu paro mais um pouquinho. Porque se não for assim, esquece o home office. Eu acho que o modelo de home office não funcionaria. O home office anda funcionando bem por conta dessa autogestão que as pessoas precisam ter e estão tendo em algumas empresas. Só que isso é um desgaste emocional muito grande também. Então, assim, é tudo muito desafiador nesse momento. Então, a gestão do comando e controle nesse momento de home office, eu acho que não existe. Eu acho Não que funciona, né? não existe. Você não está próximo da pessoa. Como você vai controlar algo que você não tem, porque funcionava muito em décadas passadas, em tempos passados, até há pouco tempo, porque você estava próximo. Como você falou, um líder usava quase todo o seu tempo para comando e controle. Ele não pensava em novas formas de inovação, de criatividade para com a sua equipe, para com o seu cliente final. Não, ele ficava ali comandando e controlando todo o processo, fazendo com que tudo rodasse como sempre rodou e não dando moral para a ideia, às vezes, de um colaborador que está ali cheio de energia para passar algo, para mudar completamente aquela operação, né? Então vamos falar de grana, Carol. Como que vocês têm desenvolvido a remuneração nos novos formatos de trabalho lá na ZUP? Então, acho que assim, desde do início do ano passado, né, desde 2019, eu vejo que a ZUP começou a pegar um pouco mais know-how de mercado com novos profissionais para trazer um pouco mais de corpo, sabe, um pouco mais de musculatura para a gente tomar decisão nesse sentido. Quando a gente olha a nossa competitividade com o mercado, o que eu vejo muito. Claro que assim, o nosso salário, enquanto financeiramente, enquanto salário bruto, ele está competitivo com o mercado, né? Acho que em todas as nossas regionais, porque nós temos Uberlândia, São Paulo, Campinas, BH e afins. Mas o nosso diferencial, ele começou a ser trabalhado muito, na minha visão, em duas vertentes, assim. Uma no nosso pacote de benefícios. Então, a gente começou a olhar muito mais
o que gera valor para o nosso público-alvo, né? Então, os nossos Upers, ele tem uma persona, né? A gente está ali na faixa etária, tipo, 30, 35 anos, muitos já são pai ou mãe, ou são pai de primeira viagem, tipo, estão tendo o primeiro filho agora, tem vários Upinhos nascendo aí no meio da quarentena, inclusive. E aí eu acho que assim, a gente começa a entender o que é relevante para essas pessoas no mercado de trabalho. Quando a gente perdia pessoas, por que a gente perdia? E quando era por benefício, o que era o nosso diferencial competitivo nesse momento? Então eu vejo que a Zup, ela parou de olhar só para o salário enquanto dinheiro bruto ali na folha de pagamento, e a gente começou a trabalhar muito mais a questão dos benefícios. Na quarentena, a gente potencializou muito isso, né? Porque na quarentena, primeiro que se exigiu muito mais coisa nossa, né, enquanto colaborador, comparado com o cenário anterior. Então, a Zup começou a dar ginástica laboral online, a gente fez uma parceria com uma plataforma que faz atendimento psicológico, a gente começou a ter alguns happy hours mensais um pouco mais específicos, um pouco mais temáticos, que a gente consiga trazer a família mais para perto, a gente consiga estar junto com as pessoas. Porque é isso, assim, nesse momento, não só a grana está sendo relevante, mas a nossa condição, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, tudo isso está sendo muito importante no meio desse processo. Então, por um lado, assim, a gente está olhando benefícios, não só salário, e não só, tipo, vale alimentação, vale refeição, plano de saúde. Eu acho que entra essas coisas no pacote também. E, por outro lado, a gente tem uma área dentro da ZUP, que benefícios, inclusive, faz parte desse guarda-chuva, que é o Super Experience. A gente se influenciou bastante, né, pelo contexto do Employee Experience em 2018, e é uma área que entende a jornada que o Zuper tem, desde o momento que ele está se aplicando para uma vaga, até o momento que seja um momento de desligamento por parte da Zup ou por parte do Zuper. A gente entende essa jornada como algo muito personalizado. A gente tem que entender com quem que a gente está falando. E isso eu percebi que foi um dos principais ganhos que a gente teve de 2019 para cá, porque a gente começou a se aprofundar nisso, né? E a gente acha que não, assim, mas quando a gente começa a mapear a jornada que um colaborador passa dentro da empresa, olhar para benefício, olhar para remuneração, olhar para esses diferenciais competitivos, se torna muito mais fácil. Porque você ouve, né? E o processo de escuta durante essa jornada, ela é fantástica, assim, para a gente entender quem que é o nosso usuário, digamos assim. Nossa, fantástico. Só de ter uma jornada interna do Zuper, isso aí já é muito experiência do usuário mesmo. É total, assim, muito legal, muito legal. Agora, mais uma vez falando de competências, né? Vale mais o meu diploma ou o meu jeitinho na hora de trabalhar? Diploma, assim, não é que seja irrelevante, sabe, para o nosso cenário. Eu acho que tem muitas coisas que a academia ainda ensina. Eu acho que o próprio processo de passar pela academia já é um aprendizado, né? É uma escola além da teoria que a gente aprende ali no meio. Mas, nossa, é bem difícil, assim, essa pergunta, porque eu vejo que quando a gente está ali na hora do vamos ver, eu já vi muitas pessoas que têm diploma e que realmente se destacam, assim, porque conseguiram aproveitar não só o processo do diploma, mas todo o pós-jornada que teve, né, depois da academia, para conseguir se especializar, para conseguir se profissionalizar, conseguiu se arriscar, conseguiu ter experiências diferentes. E eu já vi muitas outras pessoas, tipo, na ZUP a gente tem pessoas de dentro de produto formada em direito. A gente tem pessoas que é dev formada em administração. Isso nunca foi um ponto. Eu acho que é muito mais pelo mindset, assim, lá na ZUP a gente procura muitas pessoas nerds no sentido de estou preocupada em aprofundar os meus conhecimentos técnicos, as minhas hard skills. E isso eu não estou falando só para os desenvolvedores, eu estou falando para qualquer um. Tipo, eu em RH, hoje trabalhando dentro do Zup Academy, inclusive, que a gente fala muito de educação, de formação, de ser uma super escola para desenvolvedores dentro do Brasil, que consiga, tipo, mudar o patamar da educação nesse nível, né, aqui dentro do Brasil, eu também tenho que estudar demais, sabe? E a gente precisa encontrar pessoas não que sabem tudo. Eu tenho um líder meu hoje que até fala assim de, cara, a gente tem que parar de procurar pessoas interessantes e passar a procurar pessoas interessadas. Porque a pessoa que está interessada em aprender, ela vai aprender qualquer coisa.
ela vai aprendendo um podcast, lendo um livro, comprando um curso, olhando para o YouTube, vendo o nosso canal, né? Esse Isso, nosso encontro exato. aqui. Então, eu acho que a gente busca isso, assim, eu acho que a gente busca uma galera que está a fim de aprender, de estudar, sem fim, assim, sem fim, porque na nossa área não dá para parar de estudar. O diploma, irrelevante, irrelevante. E total, assim, é complexo esse assunto, porque eu acho que como que contrata uma pessoa sem a hard, assim, é difícil, tem como, assim, na hora da contratação eu ir lá e contratar um cara, ele não é nem formado na área, mas ele sabe programar, ele falou que sabe programar, ele te mostrou que sabe, difícil, eu É, acho mas é que, super possível, viu? Porque assim, lá na ZUP a gente tem se reinventado enquanto processo seletivo também, né? Mas desde quando eu entrei, assim, em 2015, a gente sempre teve uma etapa de teste técnico. E aí a gente vai aperfeiçoando, né? Então, tipo, como que eu valido, como eu calibro esse conhecimento? No final do dia, assim, a gente sabe que existe uma interação do candidato com outras pessoas, talvez saibam de tecnologia, né? Então a gente faz, às vezes, um pair programming, depois que ele desenvolveu aquele código, para a gente sabatinar no bom sentido, assim, sabe? Do tipo, putz, mas por que você fez essa escolha? Por que você foi por esse caminho e não por esse? O que você quis escrever nessa linha de código? O que você escreveu nessa documentação? Então, a gente tenta trazer muito para cases práticos. A própria nossa área de cultura e pessoas, né, que a gente sempre trouxe. A gente não tem só psicólogos, a gente tem economistas, a gente tem pedagogos, a gente tem outro universo dentro de cultura e pessoas. E a gente sempre trouxe no processo seletivo cases, assim. Eu falo, tipo, olha, eu tô com um problema hoje no meu onboarding. Ou eu tô com um problema hoje no meu processo de feedback, de avaliação de desempenho. Você olhando para a ZUP, traz para mim, assim, uma proposta. E aí a gente vai conhecendo as pessoas na prática, porque no final do dia é isso, assim, eu vou ter um problema real e eu vou ter pessoas criativas para me ajudarem a resolver aquele problema. E então eu acho que é muito da gente mais reinventar o nosso processo seletivo do que criar um filtro de corte, assim, para essas pessoas por coisas que são mais quantitativas do que qualitativas, né? nossa, que show. Cultura é importante lá na ZUP? Nossa, muito, assim. Sempre foi, né? Sempre foi assim. Sempre, mesmo a gente não tendo a cultura tão bem escritinha lá em 2015, 2016, a gente já tinha uma atmosfera, assim, muito própria. Tanto que tinha pessoas que falavam do tipo, ah, não vou indicar fulano, porque a ZUP não faz sentido para ele. E era isso, assim, a cultura, ela, como é, de fato é, né? Ela tá no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E para mim, assim, a cultura ela é muito como um filtro de valores, muito assim, tipo, muito forte um filtro de valores. E isso é bom para o lado da empresa e para o lado do colaborador, porque a ZUP hoje ela deixa muito claro assim do que ela está buscando. A gente tem 13 pilares de cultura assim muito específicos do que a gente acredita ali dentro. E se alguém está ali dentro, fatalmente assim, sabe do que a gente está falando e está comprado com essa ideia. E não é uma questão de certo ou errado, né? Não quer dizer que a Azup é a melhor empresa ou a pior empresa para se trabalhar. Quando a gente fala de valores, é algo muito importante a gente saber quais são os nossos, né? Eu lembro que eu tive um processo no meio da Azup, assim, de conhecer uma pessoa, inclusive, muito bem esclarecida, que um dia me encontrou e falou, tipo, ai, putz, Carol, eu não sei se meus valores estão batendo com os da Azup mais. E na época eu não tinha tanta clareza, assim, tipo, do que você está querendo falar sobre isso, né? E fatalmente essa pessoa acabou saindo da ZUP mesmo. E tudo bem ela sair. Eu acho que quando tanto a empresa quanto o colaborador ele não sente que tem essa conexão, que tem esse vínculo, é impossível a gente gerar coisa boa. E aí, assim, eu acho que a cultura ela é bem um filtro, assim, para os dois lados, da gente conseguir encaixar pessoas que querem viver o mesmo propósito, que querem viver o mesmo ambiente. E para mim, cultura é super importante, assim. Para mim, é uma das coisas que não se descarta dentro da empresa. E eu acho que é quase um carimbo para você ter sucesso dentro daquela empresa, até em carreira mesmo dentro da empresa. Porque se os seus valores não batem com o da empresa, você pode até ficar lá muito tempo, dependendo da empresa. Às vezes a sua skill, você precisa, você está ali por dinheiro, que você não está ali por propósito e tal, mas você não cresce também não, você fica ali. Você Uhum. não vai para frente, eu acho assim. Então, a gente tem muito que pensar nisso. Propósito não é
não é um clichê, eu acho que é para a gente ficar atento. Para fechar esse nosso papo, vamos de indicação. Um canal, além do Criatividade à Venda, um livro e um filme. Tá. Nossa, difícil escolher um, né? Canal, assim, eu acho que tem muitos canais bons, né? Eu acho que tanto no YouTube quanto no Instagram, assim, a gente tem muito canal bom mesmo. Mas saindo, eu acho que um pouco do padrão de conhecimento técnico, um que eu acho que trabalha muito autoconhecimento. Deixa eu começar de novo, passou uma moto aqui, eu não sei se você ouviu, mas aqui fez o barulho. Saindo, acho que do clichê, assim, de tantos canais bons técnicos que ensinam hard skills, soft skills de uma maneira muito direcionada, tem um canal que eu acho que trabalha muito mais questões de autoconhecimento, que para mim é o da Jojo. Não sei se você já viram, a Jojo, ela tem até um canal na GNT e ela fala de assuntos muito profundos, assim, ela trata várias dores, várias questões dela e de amigos e amigas dela dentro do canal, de uma forma muito simples, assim, e muito sincera. E aí a questão é assim, da gente começar a lidar com a nossa vulnerabilidade mesmo, sabe? Eu acho que a Jojo, ela tem uma facilidade de falar das vulnerabilidades dela de uma forma muito simples e cômica, sabe? Então, como ela usa o humor para falar das coisas, a gente passa a lidar de uma forma mais leve, assim, com o que a gente está vivendo. Então, eu indicaria isso, assim, para a gente começar a nos atentar mais para o autoconhecimento, além de todas as questões técnicas e softs que a gente já tem se preocupado, né, na nossa listinha aí do dia a dia. Com relação a um livro, nossa, livro, nossa, vários livros me ensinaram muitas coisas, assim. Recentemente, eu tenho lido bastante. Tem um que eu gostei bastante também, seguindo, vou respeitar essa linha que eu escolhi seguir também, do autoconhecimento. Tem um livro que eu li da Brené Brown, que chama Coragem de Ser Imperfeito. Eu ia citar ele. Excelente. Putz, assim, vulnerabilidade é um assunto muito delicado, muito difícil, assim. Para mim também é, sabe? Por mais que eu fale sobre isso e talvez encarar que eu trato o assunto de pessoas dentro da Azul, para mim isso é mais fácil. Não, assim, não mesmo. Então, a coragem de ser imperfeito, seguir a Brené Brown e ver, tipo, os vídeos que ela já gravou no TED e tudo mais, começa a mostrar um pouquinho mais pra gente de que algumas escolhas a gente é permitido fazer, é permitido sentir, é permitido doer, e tá tudo bem, sabe? No final do dia, a gente tem que se respeitar e se conhecer acima de tudo. E um filme... Nossa, filme parece que eu achei mais difícil ainda do que os outros dois. Um filme. Nossa, talvez o filme eu fico devendo, assim. Não me vem um filme único que me impactou num nível, assim, de indicar num canal. Mas um podcast que eu poderia indicar é o do Mamilos. Não sei se você já Gostei. conhece. Eu não sei se você conhece já Mamilos, mas também é um podcast liderado por duas meninas, né? E, cara, elas trazem muitos assuntos interessantes e convidados com lugares de fala diferente. Então, cara, assim, escutem Mamilos. Mamilos é demais também. Nossa, que massa, Carol. Eu acho que de todas as entrevistas que eu fiz, eu acho que foi a que eu menos falei e a que eu mais gostei de menos ter falado. Porque você falou super bem de todos os assuntos que a gente abordou aqui. Gostaria de só agradecer o meu muito obrigado do canal e dos nossos seguidores, dos nossos poucos seguidores ainda, mas que com certeza vai ser muito rico para eles. E muito obrigado mesmo. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Foi um prazer, assim. Eu acho que pensar em cada um desses tópicos vai começando a trazer no meu imaginário, acho que tudo do que eu construí enquanto carreira também. Porque, igual eu comentei com você no início, né? A gente só percebe uma mudança quando ela acontece. Então, quando eu olho a Carol de 2, 3 anos atrás, putz, como eu tenho orgulho, sabe? De quem eu me tornei hoje, tudo que eu conheci, tudo que eu experimentei. E conta comigo, assim, se tiver outros assuntos que possa ser relevante eu vim aqui contribuir também, conta comigo. Super gratidão pelo convite. Nossa, parabéns. Top, Carol. Muito obrigado. Obrigada a você. Abração, viu?
Nossa, Carol, foi excelente, assim, foi muito bom.